Nesse vídeo, nós vamos conhecer a utilização da planilha de estudo de viabilidade econômica da Resultar. Antes de entender sobre o funcionamento da planilha, vale a pena assistir a videoaula de viabilidade econômica disponível no nosso canal, onde explicamos todos os conceitos necessários para você entender de forma completa a realização de qualquer viabilidade econômica. Essa é a tela inicial da planilha de viabilidade econômica, a partir da qual vamos navegar para todas as outras telas da planilha. A primeira etapa para a realização do estudo é o preenchimento das informações do projeto. Vamos clicar na tela Informações. Inicialmente, preenchemos algumas informações gerais sobre o projeto, como o nome, o seu cronograma, quem é responsável pela análise, a descrição do projeto e outras observações relevantes. No nosso exemplo, nós vamos avaliar a criação de um novo bar e restaurante na cidade onde vivemos. Depois de realizar o preenchimento, vamos agora para a tela de Investimentos. Nessa tela, nós vamos detalhar todos os investimentos que serão realizados ao longo do projeto. Eles são separados entre investimentos iniciais e adicionais. Os iniciais são aqueles que precisamos realizar para começar o projeto, e os adicionais aqueles que vão acontecendo ao longo do projeto. No caso do novo bar e restaurante, vamos ter uma série de investimentos iniciais necessários, como reforma, mobília e decoração, equipamentos, abertura da empresa e serviços de construção de marca e material visual. Após preencher todos os investimentos iniciais, você precisa sinalizar quais deles são depreciáveis. No nosso caso, o investimento em equipamentos pode ser depreciado. Basta marcar sim nesse item e sinalizar o período de depreciação. Além dos investimentos iniciais, estamos prevendo uma ampliação do espaço externo, que deve ocorrer no mês 13. Indo para a tela de custos da planilha, precisamos detalhar os custos fixos que teremos, bem como os custos variáveis. Vamos realizar o preenchimento dos custos do nosso projeto, que serão energia elétrica, água, folha de pagamento, marketing, segurança e entretenimento. Além disso, foi possível estimar o custo médio de cada item produzido e vendido no nosso bar, que no nosso caso será de R$ 12. Agora que já temos o custo fixo total do projeto, e o custo variável médio de cada produto vendido, podemos passar para a próxima tela, a de ganhos e tributação. Na tela de ganhos e tributação, nós vamos detalhar todos os ganhos do projeto e as alíquotas de impostos que devemos pagar sobre o nosso fluxo de caixa. No nosso caso, como estamos avaliando um novo empreendimento, ainda não temos nenhum ganho percebido. Mas, por exemplo, se estivermos avaliando a compra de uma nova máquina para o nosso restaurante, que pode reduzir em 50% o consumo de energia elétrica, este seria um ganho do nosso projeto, e o seu valor deve ser considerado nessa tela como um ganho. Vamos fazer o preenchimento do percentual de impostos sobre receita e lucro da nossa empresa. Aqui colocando os percentuais fictícios de 6,25% sobre a receita e 8,65% sobre o lucro. Agora podemos passar para a tela de receitas. Nessa tela, vamos estimar as receitas mensais do nosso projeto, sendo possível utilizar 3 métodos de contabilização das receitas. O primeiro método é o de receita média mensal. Nesse modelo, nós digitamos a expectativa de receita média mensal do projeto em cada ano da sua execução. O segundo método é o de média de vendas mensais, onde nós devemos detalhar a quantidade de vendas médias no mês, assim como o ticket médio das nossas vendas. E o último método é a receita mensal detalhada, onde podemos colocar a expectativa de receita para cada mês do projeto ao longo de todos os anos. No nosso caso, nós vamos utilizar a média de vendas mensais, onde vamos estimar a média de clientes mensalmente no nosso bar e restaurante, assim como o ticket médio de vendas para cada cliente. Não esqueça de selecionar no topo da tela o método de contabilização de receitas que você vai utilizar. No nosso caso, média de vendas mensais. Agora podemos passar para a tela da taxa mínima de atratividade. Nessa tela, nós vamos definir a taxa mínima de atratividade do nosso projeto, ou seja, o mínimo de rentabilidade que devemos ter para que o projeto valha a pena do ponto de vista econômico. A planilha já puxou automaticamente o valor dos investimentos do projeto. Nessa tela, nós vamos definir o percentual de capital próprio e de terceiros que vamos utilizar no projeto, assim como o nosso custo de capital próprio e custo de capital de terceiros, além da taxa de inflação que vamos utilizar e do percentual de risco que desejamos adicionar ao projeto. No nosso caso, nós temos 80% do investimento inicial necessário para realizar o projeto. Dessa forma, vamos precisar buscar um empréstimo para os outros 20%. Você pode mudar o percentual de capital próprio do seu projeto apenas clicando no botão e selecionando o percentual adequado.
Como atualmente o capital próprio que nós temos à disposição está numa aplicação financeira no banco, nós vamos colocar o custo de capital próprio como sendo o valor da rentabilidade anual desse investimento. No nosso caso, 8,25 ao ano, assim como a taxa anual de juros que o banco vai nos cobrar pelo capital que pegaremos emprestado para o projeto. No nosso caso, 32,5% ao ano. Para a inflação dos últimos 12 meses, vamos utilizar o IPCA, que está disponível na internet para consulta e que faz sentido para o tipo de negócio que estamos avaliando. Atualmente, o IPCA está em 2,46% ao ano. Além disso, vamos adicionar mais 1% de rentabilidade desejada ao projeto no campo risco. A planilha calcula automaticamente a taxa mínima de atratividade tanto anual quanto mensal para o nosso projeto. No nosso caso, a taxa mínima anual está em 16,88%. Isso quer dizer que para que o nosso empreendimento seja viável economicamente, ele precisa gerar um retorno anual superior a 16,88%. Agora que terminamos o cálculo da taxa mínima de atratividade do projeto, podemos ir para a tela de fluxo de caixa. A planilha já calculou automaticamente os fluxos de caixa para projetos de até 10 anos. E você pode navegar nos fluxos de caixa de cada ano apenas selecionando o ano desejado no topo da planilha. Agora nós já temos o fluxo de caixa detalhado do nosso projeto, que foi calculado automaticamente a partir de todas as informações que fornecemos para a planilha até agora. E já estão sendo incorporados todos os itens necessários ao estudo, como inflação, depreciação, impostos e outros. Assim, podemos analisar no detalhe os fluxos de caixa do projeto. Como a planilha já realizou todo o cálculo do fluxo de caixa automaticamente, você não precisa se preocupar em realizar nenhuma conta aqui. Os fluxos de caixa estão disponíveis para que você possa analisar detalhadamente o seu projeto ano a ano, e em cada um de seus componentes, como investimentos, as receitas, os custos, impostos, depreciação e o fluxo de caixa livre. Agora podemos passar para a tela de análise econômica, onde a planilha já realizou de forma automatizada toda a avaliação econômica do projeto. Nessa tela nós temos o resumo dos indicadores de VPL, TIR, Payback e os gráficos de VPL por cenário e a análise de sensibilidades do projeto. Na parte inferior da tela estão os parâmetros da avaliação, onde nós vamos decidir para quantos anos queremos realizar o estudo de viabilidade e alterar os parâmetros para o cenário otimista e pessimista. No nosso caso, selecionamos 3 anos para o período de análise de viabilidade, sendo possível selecionar entre 1 ano e 10 anos. E para análise de cenários, é possível alterar os percentuais de investimentos, receitas, custos fixos e variáveis do projeto. No cenário otimista, definimos que poderia haver uma necessidade adicional de 10% de investimentos, mas que nos geraria 20% a mais nas receitas. Já no cenário pessimista, mantemos a necessidade de investimentos adicionais, porém no cenário onde teríamos uma queda de 20% na receita mensal que estimamos para o projeto. Todos esses parâmetros podem ser alterados clicando no respectivo botão, e assim a planilha vai recalcular automaticamente o estudo de viabilidade com base nos novos parâmetros. Vamos agora entender o que esses indicadores estão nos dizendo. O VPL é o valor presente líquido. Esse indicador nos dá a rentabilidade do projeto acima da taxa mínima de viabilidade, considerando o valor do dinheiro hoje, ou seja, descontando os efeitos da inflação ao longo do tempo para que possamos ter uma noção real da rentabilidade do nosso projeto. No caso do nosso projeto, estamos tendo uma rentabilidade de R$ 136 mil, acima da taxa mínima de atratividade ao final dos 3 anos. Ou seja, a realização desse projeto é mais rentável do que deixar o dinheiro na aplicação que temos atualmente e é suficiente para pagar os juros ao banco, cobrir a inflação do período e também superar o percentual de risco que adicionamos à TMA. Quando olhamos o cenário otimista, a rentabilidade do projeto aumenta, já no cenário pessimista ela fica negativa. Nesse caso, estaríamos perdendo dinheiro em relação à taxa mínima de atratividade. O segundo indicador é a TIR, a taxa interna de retorno anual. Ela expressa em termos percentuais a rentabilidade do projeto acima da taxa mínima de atratividade. No nosso exemplo, estaríamos ganhando 4,92% acima da TMA anualmente. Já no cenário otimista seriam 12,39% e no pessimista não estaríamos tendo nenhum ganho acima da TMA. O terceiro indicador é o payback, é o tempo de retorno do investimento inicial. No nosso cenário provável, o tempo de payback seria de 2 anos e 9 meses. Ou seja, após esse período, teríamos recuperado em forma de lucro o investimento inicial que realizamos.
No cenário otimista, esse período se reduz para 1 ano e 9 meses, e no cenário pessimista, o investimento não seria recuperado dentro do tempo do projeto, que é de 3 anos. Nos gráficos abaixo, temos o VPL por cenário e a análise de sensibilidade. O VPL por cenário nos traz uma visão resumida do projeto nos 3 cenários que construímos, sendo possível assim a sua comparação. Já a análise de sensibilidade nos ajuda a entender o comportamento da rentabilidade do projeto à medida que ocorrem variações em seus componentes. Nesse gráfico, quanto mais inclinado uma linha for, mais sensível o projeto é àquele componente específico. No nosso caso, podemos perceber que o projeto é muito sensível a variações na receita, e não tão sensível assim a variações no investimento, custos fixos e custos variáveis. Isso nos diz que precisamos trabalhar para que a receita que estimamos no projeto se concretize. Dessa forma, vamos garantir a rentabilidade esperada do projeto. A planilha realiza todos esses cálculos de forma automática, para que você não perca tempo realizando nenhuma conta manualmente e possa se dedicar efetivamente à avaliação do seu projeto como um todo. Lembrando que esse método de avaliação é universal para todos os tipos de projeto que você queira realizar. Seja abrir um novo negócio, seja realizar um investimento num negócio que você já possui, ou comprar uma máquina e um equipamento, por exemplo. A última tela da nossa planilha é o relatório consolidado de viabilidade do projeto, onde estão resumidos as principais informações e a análise completa de viabilidade. Assim fica muito mais fácil de você imprimir ou enviar por e-mail para alguém o seu estudo de viabilidade. E com certeza facilita muito a vida de quem precisa realizar várias avaliações ao mesmo tempo. Assine o nosso canal para receber mais conteúdo sobre gestão e acesse nosso site para conhecer todas as nossas planilhas profissionais, e-books e artigos gratuitos que vão ajudar você a melhorar os resultados da sua empresa.